Todo começo de semana a gente tem o Prosa de Otaku, que é onde eu costumo me aprofundar mais nos animes de uma maneira mais ampla, né? Trazendo suas mensagens e seus significados. Hoje a gente vai começar uma série de um anime específico, Fullmetal Alchemist Brotherhood. A gente vai citar cada parte interessante, tanto para quem já assistiu o anime, tanto para quem não assistiu. Então eu vou tomar todo o cuidado aqui para não dar spoiler, não revelar nada que é muito crucial, mas a gente vai trabalhar temas importantes de uma obra rica. Então uma vez por mês eu vou estar trazendo aí pontos interessantes de Fullmetal Alchemist até a gente dissecar completamente, seja em suas mensagens sociais e seja nas ideias humanistas que essa obra traz. Olá, eu sou o Luan e bem-vindo ao Mundo do Lua. Aqui animes e mangás tem sempre espaço para o debate e uma conversa de qualidade. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Já curte, comenta e compartilha para fortalecer o meu trabalho que está começando. Se você já veio aqui outras vezes, também muito obrigado pela sua audiência. E faça o mesmo processo, curta, comenta, compartilha e traga mais gente para cá, que eu fico muito feliz. Bem, vale ressaltar aqui que Fullmetal Alchemist é meu anime favorito. Na verdade, ele compete um pouco com One Piece nessa posição, mas o Fullmetal Alchemist tem um lugar no meu coração muito grande, porque foi uma obra que me impactou. Talvez a primeira obra que verdadeiramente tenha me impactado forte, assim, tenha sido Fullmetal. O Brotherhood, no caso. Com a história e todas as tramas que envolvem Fullmetal Alchemist, né? Que é uma trama muito riquíssima, mas muito fechada também, muito contida em si mesma. Hoje, a gente vai falar muito sobre a questão de ciência e Estado que envolve Fullmetal Alchemist. Antes de tudo, acho que vale ressaltar aqui uma ficha técnica da obra, porque é sempre importante a gente saber quem foi que criou, quantos volumes tem, toda essa parte um pouco mais técnica, pra gente ser melhor introduzido nesse anime, nesse mangá. E aí, gente, eu vou ter que tomar nota, tá? Porque eu tô com a colinha aqui, porque são muitos dados, então eu vou ler aqui pra vocês. É um mangá shonen, né? Fullmetal Alchemist é um mangá shonen, ele foi escrito e ilustrado por Hiromu Arakawa, uma mulher, diga-se de passagem. Foi serializado numa revista mensal japonesa chamada Monthly Shonen Gangan, eu acho que é assim que se fala, entre agosto de 2001 e julho de 2010, né? Ou seja, já faz mais de 10 anos aí que o mangá foi publicado. Com seus 108 capítulos individuais, compilados em 27 volumes em formatos takombon e publicado pela editora da Square Enix, né? O mundo de Fullmetal Alchemist é baseado no período da Revolução Industrial Europeia, situado em um universo ficcional em que a alquimia é uma das mais avançadas técnicas científicas conhecidas pelo homem. A história centra-se nos irmãos Edward Elric e Afonso Elric, que estão procurando a Pedra Filosofal para restaurar os seus corpos após uma desastrosa tentativa de trazer sua mãe falecida de volta à vida através da alquimia. Para a gente prosseguir nessa conversa sobre ciência e Estado que Fullmetal Alchemist traz muito pra gente, e isso é um ponto muito interessante, eu preciso situar para vocês que a ciência aqui, né, como eu falei agora um pouco na sinopse da obra, a ciência aqui, ela é a alquimia, ela tem essa figura de alquimia, que também, digamos, é a fonte de poder de todos os nossos personagens aqui. Não de todos, mas de vários personagens aqui que são apresentados na obra. A alquimia é uma coisa muito importante, uma ferramenta muito importante para a obra funcionar, porque é através dela que muitas coisas são feitas, onde muitos feitos são alcançados, né? Ele não é só, como dito aqui, não é só uma fonte de poder, mas também é uma ciência, e tem nos episódios de anime, se eu não me engano, eu tenho certeza que geralmente tinha sempre uma cena de introdução, e eu quero muito ler porque eu gosto muito desse trecho, que é onde eles explicam e conceituam o que é a alquimia. E eu vou ler para vocês aqui, porque primeiro eu queria muito ler essa introdução, mas também para a gente entender melhor o conceito dessa ciência na obra, que é a alquimia. A alquimia é uma ciência de compreensão, decomposição e recomposição da matéria. Contudo, não é uma técnica onipotente, pois não é possível criar algo do nada. Se você deseja obter alguma coisa, é preciso pagar um preço, e este é o fundamento da alquimia, a chamada troca equivalente. Então, a gente tem aqui um universo onde a alquimia, que é essa ciência da troca equivalente, onde você pode alterar materiais e propriedades em outros materiais e propriedades, contanto que siga uma troca equivalente proporcional ao que você transmutou. A gente tem uma ferramenta, né? Assim como a ciência a alquimia aqui também é uma ferramenta. E é uma ferramenta que pode ser usada para vários fins, inclusive fins estatais. Afinal, esse vídeo trata sobre a relação de ciência e Estado, no caso aqui alquimia e Estado, que a obra traz muito interessante.
A gente está falando, como eu falei também na sinopse, de um anime, de uma obra que se passa ali no período da Revolução Industrial Europeia. Não só no quesito estético, mas também num quesito político. Afinal, a gente está falando de um estado que é muito baseado, o estado de Amestris, onde as principais histórias acontecem. A gente está falando de um estado baseado muito na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Um estado muito militarizado, potente, uma ditadura basicamente, onde o governo e as estruturas de governo são basicamente todas militares. Como a alquimia é essa coisa de, nessa ciência de composição, compreensão, composição, decomposição, ou seja, essa coisa de transformar elementos em outros, dado a sua devida proporção, é uma ciência, né? Como toda ciência é uma ferramenta, né? É uma coisa que pode ser usada. E como o nosso vídeo é sobre como o anime trata sobre a relação de ciência e Estado, ou alquimia e Estado, eu preciso situar vocês também sobre como é que funciona o Estado dentro de Fullmetal Alchemist. Pelo menos o principal Estado ali, o principal país onde acontecem as coisas. Como eu citei na sinopse, Fullmetal, ele traz, ou Fullmetal, eu prefiro chamar aqui de Fullmetal no vídeo porque fica mais chique. Mas Fullmetal, ele traz uma estética, não só uma estética, mas um contexto muito baseado na Europa da era industrial, começo do século XX. Claro que tem umas adaptações, umas alterações ali, mas principalmente traz uma Alemanha do final, depois da Primeira Guerra, depois que a Alemanha perde a Primeira Guerra. Claro que a Alemanha, depois que perde a Primeira Guerra e a gente tem a ascensão ali dos partidos, né, que eu não posso ficar falando aqui, do Bigodinho também, que eu não posso ficar falando o nome aqui no YouTube, lá para 1939, a gente tem um estado que não é todo militarizado, como em Fullmetal Alchemist o estado de Amestris, é um estado militarizado, mas os cargos de poder são praticamente idênticos, principalmente o cargo máximo de poder, que são Führers, né, que é o nome alemão, e também que o dito cujo do Bigodinho, né, também acabou usando esse nome de Führer, que se eu não me engano em alemão significa rei. Então ele é uma autoridade máxima. Aqui em Fullmetal é uma estrutura toda militar, é uma ditadura, digamos assim. E aí você vai falando, Elon já tá falando coisa de política e tal. Tô falando da política do anime, da obra, né? Como toda ditadura, e aí já tô falando dentro do anime e fora também, como toda ditadura é um lugar cheio de problemas, cheio de situações bem horríveis e também horríveis no uso da alquimia e de quem pratica a alquimia. Dentro desse escopo científico de quem usa a alquimia, nós temos os alquimistas federais, que são os alquimistas licenciados pelo governo federal. Significa que quem não usa alquimia fora, quem usa alquimia fora do governo federal, não pode usar alquimia? Não é isso. É que alquimistas federais são alquimistas que trabalham para o governo federal. E no caso eles são chamados de cães de guerra, ou cães de guerra não, cães do governo. Por quê? Porque quando a situação fica tensa, quando a situação fica feia, quando o beré incha, no geral, eles chamam mesmo os cães do governo, né, os cães do governo federal, essa mão poderosa que usa dessa ciência, né, para resolver a situação. E aí quando eu falo de resolver a situação em um lugar de ditadura, a gente está falando de destruição e matança mesmo. Essa é a única forma que eles têm para resolver. E aí a gente tem várias histórias que eu não vou entrar por aqui. Mas quando a gente está falando dessa relação aí de ciência e Estado, é interessante que Fullmetal Alchemist faz uma crítica sobre a ética científica, né, através da alquimia. Porque em determinados momentos, ao decorrer da obra, a gente tem vários alquimistas que não são pessoas más, que não são pessoas ruins, mas que fizeram coisas terríveis, coisas horrorosas. Na verdade, a gente tem um sim no começo do anime, eu não quero nem lembrar aqui, mas envolve cachorro, vocês vão saber quem eu tô falando, né? Horrível aquela cena, horrível, pesadíssima, mas é isso, é muito sobre ética científica, sobre como o Estado se aparelha e quebra esse Estado, né, da ditadura. Ele se aparelhou dessa ciência, né, da alquimia, e usa para fins mais horríveis possíveis, e as pessoas se sujeitam a isso. Então a gente tem vários cientistas que seguem com sua obra, que seguem, né, com suas pesquisas, mesmo que essa pesquisa envolva trucidar pessoas, envolva passar por cima de determinadas questões morais. E a autora aqui, né, eu vou pegar o nome dela de novo, porque eu sou péssimo com o nome, a Hiroko Arakawa, ela traz vários momentos, principalmente porque os nossos protagonistas, o Edward Elric e o Alphonse Elric, né, os irmãos Elrics,
eles são muito certos, né, dos seus objetivos, eles fizeram um erro, cometeram um erro, que claro, prejudicaram a eles, que foi o erro da transmutação humana, mas eles são muito éticos, né? Depois desse erro, eles adotaram uma ética, adotaram um código de conduta muito firme, muito rígido, e ao decorrer de vários momentos dentro da obra, eles acabam percebendo que ser cão do governo, né, ser esse braço da ciência para ser usado para destruição, ou para fazer aquilo que o governo quer, confrontou em dados momentos, na verdade em vários momentos, a sua conduta moral, a sua conduta ética. Conduta ética, inclusive, que é aprendido por vários alquimistas ao decorrer. Várias regrinhas dentro da alquimia são colocadas que muita gente quebra. Tem uma regra, claro, que não pode ser quebrada, que é a regra da transmutação humana. Essa regra ela é absoluta, não pode ser feita de maneira nenhuma. E outra regra também é a lei da troca equivalente, mas regras morais que os alquimistas aprendem e eles não seguem. E o Estado, utilizando-se disso, né, esse Estado militar utiliza isso como arma. Tanto que ao decorrer da obra, a gente tem, num plano passado, uma guerra, na verdade guerra é um termo muito forte, eu prefiro dizer genocídio, de uma nação chamada Ixibal, e os alquimistas têm um papel fundamental nisso. Os cientistas têm um papel muito fundamental nisso, porque eles utilizam de seu conhecimento, utilizam de sua inteligência e dos seus recursos e a ferramenta da alquimia para poder matar e destruir em escalas gigantescas, em escalas que somente soldados não poderiam fazer. E é um ponto super interessante, porque a gente está trazendo aqui também não só uma referência à Alemanha, ou, né, esse lado mais obscuro do período da Alemanha, mas também a outros lugares, estados como Estados Unidos e por aí vai. O Japão também, que ao decorrer da Segunda Guerra fez diversas operações científicas horríveis e horripilantes, mas também, inclusive, uma relação muito interessante. Eu assisti Oppenheimer e me lembrou muito também esse debate ético que traz aí o filme do Oppenheimer, e Fullmetal Alchemist também traz de uma maneira muito primorosa, claro, com mais cuidado e mais detalhe, porque tem mais tempo para fazer. Então, no geral, o que a autora traz aqui é esse debate de que ciência precisa de ética e de controle. E quando essa ciência e essa ética ela é aparelhada pelo Estado, um Estado no caso aqui militar e tal, ele perde-se essa ética e essa moralidade porque é uma ferramenta de poder, entende? O que ela está querendo dizer aqui é que você passa de ser uma prática, uma área de estudo por estudo e vira uma ferramenta de poder. E outra coisa que eu esqueci de falar é que na verdade eu falei em alguns pontos, é que ela é muito crua em mostrar que a ética não foi seguida, a moralidade, né, a ética da prática, no caso, né, da alquimia, não foi seguida. Ela é muito crua mesmo, e o anime não passa pano, tá? O anime não passa pano, não censura nada, mostra as cenas reais e todas as atrocidades e aberrações que podem ser feitas com uso errado, no caso da alquimia, mas aqui é uma referência para a ciência. E, bem, a gente sabe que na vida real isso acontece, como eu falei, uma referência principalmente ao que o Japão fez ali durante a Segunda Guerra Mundial, mas também o que os Estados Unidos faz uma referência a vários países aí desse período aí de Primeira e Segunda Guerra Mundial. E, bem, esse é um dos pontos, tá? Eu vou trazer aqui várias outras questões. Eu quero tirar um episódio só sobre como a mestriz é construída, qual a relação política de a mestriz, qual a relação, como ela se construiu ao decorrer da história de Fullmetal Alchemist, qual o background que ela tem, todas as referências. Eu quero falar muito também sobre em relação de poder. Quero falar muito sobre a relação dos irmãos que eles têm ali, as relações humanas que tem ali envolvendo os alquimistas em específico. Tem muita coisa de Fullmetal Alchemist que eu vou trazer. Como eu disse, vai ser um vídeo por mês, onde eu vou trazer vários pontos específicos. Aí a gente vai fazer toda uma playlist só de Fullmetal Alchemist, aprofundando melhor, falando sobre as mensagens, falando sobre o que ele traz, quais são os pontos mais sensíveis, as relações que acontecem lá dentro, como é construído, até um pouco da psique dos personagens mesmo, qual é a mentalidade deles, como eles seguem, como é que eles se sentem ao decorrer da história. Tudo isso de uma maneira muito sem spoiler, né? Eu quero que isso também seja uma maneira de introduzir as pessoas a assistirem essa obra incrível, que, enfim, é só uma das melhores em relação a shonen. É só um dos melhores animes shonens
que eu já vi na minha vida e provavelmente eu verei na minha vida inteira. É assim, eu garanto, se você não assistiu, vale muito a pena assistir Fullmetal Alchemist, que é uma das melhores. Só vai, só assiste. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, porque fortalece muito o meu trabalho. Desde já, muito obrigado pela audiência de novo, vou ficando por aqui e até a próxima.